Bom, meu nome é Cris Jimenez. Hoje eu sou terapeuta holística, faço consultoria holística, sou numeróloga, especializada numa numerologia chamada numerologia kármica. Também trabalho com o mundo dos anjos e tarô. Esses são meus carros-chefes, né? A minha vida dentro dessa área, ela começa ali em 2002, 2003, dentro da área da bruxaria mesmo. Mas eu sou uma pessoa que tenho essa veia mística já desde criança, eu tenho, né, a coisa. Eu comecei dentro da igreja católica, como a maioria de nós, e naquela questão de que o pai, a mãe leva para benzer, leva para poder Sim. tirar o olho gordo, aquela coisa toda. Dentro Tem da o igreja. misticismo ali, né? Isso, né? Então, aquela coisa de você vai na missa na sexta-feira, você vai tomar um passo dentro do centro de Umbanda. Eu fiz primeira comunhão, crisma, tudo isso. E a minha vida dentro dessa parte mais social, que eu já começo dentro da igreja, né? Que eu me torno catequista. Faço a primeira comunhão, faço crisma, me torno catequista. Dentro desse espaço de catequese, também existia um trabalho social. Então, eu dava aula no que antigamente se chamava de MOVA, que era o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, né? Então, eu dava aula de matemática para os adultos. Dentro ainda da Igreja Católica, eles tinham um centro que chamava CESPAT, que era que acolhia crianças após o horário da escola. Então, tinha aulas de reforço escolar, tinha aulas de arte, e lá dentro do CESPAT eu dava aula de matemática e dava aula de dança. E depois que eu saí de lá, fui trabalhar, trabalhei com várias coisas, trabalhei em agência de seguros, trabalhei com silkscreen e trabalhei depois dentro do silkscreen eu conheci um dos clientes que tinha uma empresa que fazia remédio para pássaros, ele era um veterinário. E aí ele me convidou para que eu fosse encarregada de produção. Então, comecei a trabalhar nessa parte de carregada de produção, fiquei lá alguns anos nessa empresa, ganhava muito bem nessa empresa, mas começou a me dar um tédio, uma coisa tipo... Falta E alguma falta coisa, alguma né? coisa, né? E eu tinha ali mais ou menos uns 6, 7 subordinados a mim. Então, o que eu fazia? Eu chamava essas pessoas e a gente ficava 2 semanas, às vezes 1, 2 semanas, dependendo, subindo o estoque até as alturas. E depois eu dispensava eles para casa e fazia tipo rodízio, né? Hoje eu tenho que ir lá despachar os pedidos, então vai com você comigo. Amanhã você tá comigo. Eles me adoravam. Aí eu tinha um tempo ali, né? E depois, nesse tédio, eu falava pro meu parceiro assim, gente, preciso fazer alguma coisa. Eu gosto dessa coisa de esoterismo, dessa coisa tal, mística. Vamos montar uma barraca na feira. Feira normal de comida. Aí eu Sim. fui na 25, comprei aquelas barracas e tal, e comecei a trabalhar na feira. Aí chegou uma pessoa e falou assim, eu queria uma pedra para que eu pudesse trabalhar minha parte profissional, tudo, minha parte de amor. Eu falei, eu não entendo de pedras. Como que eu vou vender uma coisa que eu não entendo? Comentei isso com a minha mãe. Minha mãe acabou ouvindo a Rádio Mundial na época, que hoje chama Vibe. Uhum. E aí ela escutou lá um comunicador que chama o Daniel Atala, escutou o comunicador tal. E eu fui pra lá. Eu estava lançando um curso de esoterismo que você fazia lá, pagava R$ 50 por mês e tinha uma formação esotérica. Comecei a fazer esse curso, fui lá. Só que no dia que eu fui fazer a matrícula, era lua cheia. E aí eu fui à noite, depois do trabalho, então eu vi que um monte de gente de preto entrando. Eu falei, gente, é gíria de Exu? É gíria de Exu? Aí a moça da recepção falou, não, é Isbá. Eu falei, Isbá? O que é Isbá? Nunca ouvi falar de Isbá. Ela falou assim, é um tipo de um ritual de lua cheia, né? De pessoas que se consideram bruxos, né? Somos bruxos aqui. Eu falei, bruxos? Não, você pode ficar no ritual se quiser. Fiquei no ritual. Entrei, todo mundo lá de preto, lá algumas pessoas que não estavam de preto, mas os principais estavam todos de preto, tudo. Aí eu olhei, quando eu vi, acendeu o caldeirão, eu fiquei alucinada. Parece que assim, parece que eu tinha atravessado uma porta. A impressão que eu tinha era isso, que eu tinha aberto uma porta, que o tempo tinha parado. Sabe aquela coisa de gente apaixonada? Sim. Que quando você aparece em filme, quando você encontra uma pessoa assim, você paralisa. Meio que eu paralisei. Eu vi aquele caldeirão, aquelas pessoas rodando, aquela lua. Eu falei, acabei de encontrar o meu destino. E aí eu fiquei apaixonada por isso. Na época, meu parceiro me deu um livro do Claudinei Pietro chamado Wicca, Religião da Deusa. Eu devorei em uma noite o livro. E eu fiquei mais encantada ainda.
Eu falei, isso. É celebrar a natureza, é celebrar a vida, é celebrar a história, a alma humana em contato com é isso que eu quero para minha vida. E dentro disso daí, claro, os bruxos, eles acabam tendo contato com o oráculo. E eu escolhi o tarô. Também me apaixonei por uma edição que chama Tarô de Scapini. Me apaixonei pelo tarô. E uma das aulas, ele fez um rascunho lá sobre numerologia e ele pegou uma pessoa aleatória e descreveu a vida da pessoa inteira, uma data de nascimento. Eu falei, gente, uma data de nascimento, uns númerozinhos, vai falar da vida da pessoa. E ele contou, e a mulher começou a chorar na aula, e eu fiquei assim, alucinada. E aí eu mergulhei nesse estudo dessa numerologia, que não é pitagórica, é a kármica, que é baseada em cima do tarô. E eu fiquei alucinada, eu fiquei tão assim que eu me tornei a primeira profissional licenciada pelo Daniel para poder dar aula, né, de numerologia kármica. E hoje eu trabalho com a numerologia kármica, eu me iniciei dentro da bruxaria, me iniciei dentro das artes místicas, me iniciei dentro do candomblé depois, dei todas as obrigações, me iniciei numa ordem, que é uma ordem de Isis, me tornei capelã, e aí abri um espaço esotérico, dentro do espaço esotérico, também eu toco os rituais, nos rituais, muitos rituais eu peço para que as pessoas levem alimento, levem roupas, sim, tal, e ali eu direciono para algum assistente social, né? Legal. Esse ano eu estou direcionando em direção ao padre Júlio Lancelotti. E dentro disso, aí eu sou uma pessoa que sempre fui engajada politicamente também, e aí eu escolhi a área de intolerância religiosa. Por quê? Porque a bruxaria sempre foi muito mal vista. Sim. Então eu escolhi isso para que eu pudesse desmistificar, né? E aí, junto disso, eu uso uma parte lúdica, que é a Dona Bru, que é uma bruxinha. E aí essa Dona Bru, então, ela também conversa com as pessoas. Para quê? Para mostrar que a gente não é o obscuro, aquele que vai fazer a maldade, não. Porque, na realidade, as religiões cristãs e muitas outras vertentes acabaram ceifando tudo aquilo que não era entendido pela lógica, né? E queriam dominar. Então, a bruxaria não é algo que um bruxo não é algo que você domina. A bruxaria é algo que você vive no seu dia a dia, com a liberdade da sua sexualidade. Isso chega até ser contraditório, né? Porque o que é a fé, se não algo desconectado da lógica, né? Sim. Totalmente desconectado da lógica. Religião sem fé não existe. E no nosso caso, a gente consegue fazer com que as situações, a vida, a história, ela passe por um momento de transformação. Porque não importa quem você é, o que você veste, de que forma você vive. O que importa é que se você é quem você vai ser feliz. E uma das máximas da bruxaria é: faça tudo aquilo que você quiser, desde que você não faça mal a nada nem a ninguém. Então, a celebração da bruxaria é uma celebração à vida, realmente. E eu fiquei apaixonada por isso. Aí, dentro desse sistema da bruxaria, eu conheci o pentagrama, que é a estrela de 5 pontas, que muitos bruxos usam. E dentro do pentagrama tem uma vertente que fala sobre anjos. Sim. Então, em cada ponta do pentagrama tem um elemento, cada elemento tem um arcanjo. E aí eu achava que os anjos era aquela coisinha fofa que a igreja apresenta, né? Aquela coisa meio sonsa, que você vai lá, faz um verso de salmo, assim, de licença, cabelinhos enrolados, faz tranqueira nenhuma no céu, só toca a harpa e fica lá babando ali por um Deus. Eu achava que era isso. E aí eu comecei a mergulhar nessa energia. Aí o professor falou: não é isso. Não é isso, que na hora que ele falou do curso, eu falei: não vou fazer esse curso. Não vou fazer de anjinho não é minha praia. Ele falou: dedo engano. Aí fui mergulhar nesse mundo para compreender como é que era essa energia que dentro dos elementos seria um elementar já de evolução e como que essa energia ela trabalhava dentro do sistema da criação entre os 4 elementos. E aí eu comecei a ficar encantada e fazer teste. Porque já que dizia que funciona, vamos testar, traçar um pentagrama aqui, fazer uma magia de anjo, arcanjo, colar. E aí eu compreendi que quanto mais você trabalha os elementos, mais ele te força num caminho de autoconhecimento, de você se olhar de uma forma tão nua e crua que você não tem outra opção a não ser se transformar. Não existe outra opção.
Porque a partir do momento que eu sei aquilo que me bloqueia, eu só fico aquilo que me bloqueia se eu quiser. E que as pessoas não estavam preparadas para um autoconhecimento tão profundo, né? De você mergulhar e, de repente, compreender que você não está tendo a sua parte financeira porque simplesmente você não se moveu. Você está esperando ainda um carinho de pai, um carinho de mãe, né? Porque você não superou um abuso, você não superou um abandono, você não superou uma história, né? Que você ainda tem a lembrança daquele doce que te recusaram, daquele abraço que não foi dado, daquele feliz aniversário que não foi te dado por alguém, não houve aquela conexão. Então, a relação sexual que, de repente, ocorreu com uma violência ou que não foi aquilo que você desejou. Então, você olhar para isso e ver que se você não olhar de frente àquela ferida e curar, você não vai adiante. Que você não ama ninguém, que na realidade você tem ali uma série de traumas que você não consegue se entregar, que você vai observar, por exemplo, dentro de um arcanjo que é muito comum, que é o arcanjo Miguel, que é relacionado ao fogo, e que ele vem falando sobre todo o sistema de ousadia, de você ser você, de você romper barreiras entre você, porque o fogo é a transformação. E que aí que você percebe que você não ousa atrás do seu desejo, porque ainda você está na expectativa de fazer algo que seu pai ou que sua mãe quer, porque você quer ser admirado, porque você quer que eles olhem para você com orgulho, né? E que é difícil, às vezes, aceitar uma rejeição de pai e de mãe. Que você quer, de repente, ser uma pessoa do circo, mas que, de repente, você é uma pessoa do circo, não é socialmente aceito, mas é o que te faz feliz. E se é o que te faz feliz, automaticamente, essa prosperidade, ela pode se tornar, sim, algo de abundância financeira. Porque a abundância financeira está ligada ao valor e à ousadia de você ser você. Então, quando você começa a entrar nesse caminho, eu falei, bom, é isso, essa transformação que eu quero viver. E a partir disso, eu escrevi já 2 livros falando sobre o assunto dos anjos mesmo, falando quem é, que são, como é que se comunica, os angúrios que eles dão. Pô, se você falou com a espiritualidade, qual o sinal que ela vai te dar? Pra você saber se o cara te ouviu ou não, né? Fui lá, falei com o Miguel, e aí? Como é que eu sei? Né? Se de repente eu não escuto dentro da minha cabeça, eu tô tão confusa, qual que é o sinal físico, palpável que você me ouviu? Então, a partir disso, desse sistema, eu coloquei dentro desses livros isso, fiz um outro livro só de mensagens, também ainda sobre os anjos, que a pessoa vira lá e abre, né, tipo minutos de sabedoria, e tem uma mensagem angelical, de repente tem lá uma recomendação de um banho, de uma oração. Tapa na cara, para você ver. E fiz também um livro de numerologia, né, direcionado a essa numerologia kármica, que é o meu grande amor da minha vida, né, porque eu entendo que às vezes você olha uma pessoa, né, e você julga ela, às vezes porque ela não falou direito, às vezes ela está num dia ruim, às vezes ela é fechada, e você fala, essa pessoa é insuportável, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, eu não gosto daquela pessoa. E só que quando você pega a data de nascimento dela e você vai ver a história dela, você compreende todas aquelas reações. Então, o lema da numerologia kármica é: não julgue. Você não sabe as feridas que essa alma carrega. Você não sabe as cicatrizes que estão ali ainda sangrando. Então, não mexa. Olhe os números e acolha esse espírito, acolha essa pessoa de uma forma que ela se sinta mais confortável. Ela não pode sair de mim pior do que ela já chegou. Né? Porque, enquanto terapeuta, enquanto espiritualistas, enquanto lideranças, você tem ali, na sua missão de vida, o acolhimento. E eu digo que dentro da liderança espiritual, da liderança religiosa, não tem nada de bonito. Enquanto muitas pessoas fazem um glamour junto disso, eu entendo que as lideranças espirituais, elas são lixeiros, elas são os garis, porque você vai mexer no pior que o ser humano tem. O que ele não conta, o que ele não confessa para nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, ele fala na sua mesa aquilo dali. Então você está mexendo com uma parte muito frágil e daquela sujeira que você vai botar a mão e muitas vezes tem que limpar ali por muito tempo até que aquela pessoa ela possa se sentir um pouco mais liberta para voar, né? Porque amar é você dar asas para a pessoa voar. Então, o trabalho da liderança é um trabalho muito forte em questão dessa limpeza. E eu tenho um amor muito profundo por isso. Porque eu entendo que a partir do momento que eu estou encarnada,
eu estou coligada a essas pessoas. E se eu abrir uma porta, um portal, vi um caldeirão aceso, vi um número, me apaixonei, e isso me leva ao contato com o coração de alguém, e eu posso ali, de repente não curar, mas eu posso ali colocar ali uma oxigenada, um metiolate, um remedinho para dar uma cura ali, e isso já valeu a pena para viver. Muito bem. E o